Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre um convidado, uma convidada. A gente analisa uma notícia importante do momento, ou então uma temática importante, que é o caso de hoje. A gente vai falar sobre a vida e o legado de Noam Chomsky. E hoje eu vou conversar com um sociólogo, escritor, professor, membro do Conselho Curador do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, o Gessé Souza, que é um velho conhecido de vocês. E se ainda não é um seu conhecido, você deveria. Gessé, prazer falar contigo. Igualmente, Gabi. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos falar sobre alguém muito importante hoje. Vamos começar então pelo básico, Gessé. Quem foi Noam Chomsky? Porque todo mundo que nos ouve agora deveria conhecer o trabalho dele. Claro. Noam Chomsky, ele foi conhecido, antes de tudo, internacionalmente como linguista, né? Ou seja, ele é um dos grandes filósofos, né, do século XX, exatamente porque ele teve uma concepção, né, sobre, enfim, como a gente compreende o mundo, como a gente usa a linguagem, como se dá o processo de entendimento, quais são as estruturas cerebrais, etc. E aí ele desenvolveu uma concepção em que ele universaliza isso, etc., né? O que é muito interessante também, entende? É uma contribuição para o antirracismo, né? Uma contribuição... Enfim, ele já pôs o nome dele na ciência, né, como um dos maiores linguistas, dos mais revolucionários do século XX. Agora, ele não parou por aí, né? Como ele é versado também, né? Não só em filosofia, linguística, etc., mas também em ciências sociais, né? Ele utilizou o seu imenso prestígio para fazer uma crítica da sociedade moderna e muito especialmente da sociedade americana, né? Quer dizer, então, você vai ter aí estudos deles que são referência mundial, né? Por exemplo, criticando a imprensa, né? Você vai ter aí exatamente essa coisa de que, enfim, de que como se dá a manipulação do público, ele faz essa denúncia que é recorrente, tem vários livros, é um dos temas mais importantes, no qual eu acho que ele está coberto de razão, né? Porque o principal elemento de uma sociedade democrática é exatamente uma imprensa plural, né? As pessoas não têm como receber conhecimento nem informação, né? Senão aquela que é mediada pela mídia, né? Então você mostrar que exatamente essa mediação já implica uma visão unilateral, superficial, enviesada de todas as coisas, é uma denúncia extremamente importante, né? Além disso, ele tem a coragem, né? Poucos que possuem essa coragem, né? de ter tomado uma atitude de crítica ao imperialismo americano, né? Ou seja, a grande ideologia dos Estados Unidos, que finge que está levando liberdade, etc., etc., no fundo você está saqueando o planeta inteiro, né? Enfim, e isso também ele é um grande crítico dentro dos Estados Unidos, e ao fazer essa crítica da potência imperialista ainda mais importante, ele está fazendo uma crítica ao capitalismo como um todo também, né? Ele tem uma ideia que eu acho que é muito interessante, Gabi, quando ele diz que o grande inimigo das elites é o voto popular, né? Entendeu? Perfeito. Então, quer dizer, você tem que manipular esse voto, né? Você tem que influenciar. Daí a importância da imprensa, da informação plural para ele e tal, né? Quer dizer, porque exatamente o voto não é só o direito de votar, é o direito de votar com consciência, Isso. né? Refletindo, né? Para não se votar contra os seus melhores interesses, que é exatamente o que a gente está vendo hoje em dia com essa leva da extrema-direita. Então, a gente está falando de alguém, né, que é fundamental, né?
Se eu puder encerrar ainda esse comentário com outro fato, o qual a gente Por pode favor. desenvolver depois, não só ele é um grande intelectual, etc., né? Mas a própria figura dele, entendeu? A forma, né? A forma de intervir, etc. e tal, né? Quer dizer, a pessoa, a paixão que ele transborda para as pessoas, né? Entende? Quer dizer, você vê que eu fiz no prefácio do livro que a gente vai fazer sobre o Chomsky, né? Uma comparação dele com os grandes profetas bíblicos, especialmente Jeremias, né? Porque ele é uma espécie de profeta da desgraça. Né? O que é o profeta da desgraça? Você tem o profeta da boa-ventura, para Max Weber, né? Que continua, não é só no mundo religioso. Os intelectuais, hoje em dia, são os profetas. Né? Quer dizer, imagina só a importância de um cara como Marx, né? Todo um movimento operário, 1000 formas de dominação, a partir de uma ideia de um intelectual, percebe? Uhum. Né? Assim como antes era pela ideia de um profeta religioso. Né? Então você tem aí os profetas da boa-ventura, que são aqueles que dizem, muito especialmente o que os poderosos querem ouvir, e você tem aqueles profetas incômodos, que são aqueles da desgraça, como Jeremias, que ficava no deserto, ia depois para a cidade acusar, olha, Deus vai castigar vocês, etc. Lembrar, né, os mandamentos, lembrar a esfera moral, percebe isso? E é exatamente isso, essa função que eu acho, né, dos antigos profetas do judaísmo antigo, que ele incorpora sob uma forma moderna. Perfeito. Gessé, a gente vai entrar no livro e eu quero dar uma atenção especial para isso, mas antes você fez um comentário que eu acho muito importante a gente discutir aqui, quando a gente fala de grandes pensadores. Olha só quantas contribuições a gente tem de Noam Chomsky para a nossa sociedade, né? Um grande pensador do nosso século, né? Do século XXI. Como é que o Chomsky e outros pensadores também, eu lembro aqui de cara, por exemplo, de Paulo Freire, de Judith Butler também, que viraram alvo da extrema-direita. Chomsky também virou um para-raio dessas críticas, né, dos ataques da extrema-direita. De que maneira e por que ele é uma ameaça, né, à extrema-direita? Ele é uma ameaça à extrema-direita, porque a extrema-direita está baseada na mentira e na manipulação. Né? Ou seja, nada que a extrema-direita faz tem a ver com a verdade. Né? Exatamente, você quer minar, quer dizer, exatamente aquela ideia que a gente estava já discutindo aqui um pouquinho antes. Né? É extremamente importante, né? Ou seja, essa ideia da soberania popular, de que o povo, né, e no seu conjunto é que vai legitimar a forma pela qual todas as relações sociais, políticas, econômicas irão se dar. Isso tudo a partir de uma reflexão, escolhendo seus representantes, etc, etc. Essa ideia, ela funciona bem quando você tem uma boa educação e quando você tem uma informação livre e plural, né? Porque você estimula o debate. As pessoas não nascem sabendo, né? E para a gente formar a nossa própria opinião sobre qualquer assunto, a gente tem que ter ao menos 2 informações que são contraditórias, né? Para que a gente possa escolher qual é a nossa. Né? Percebe? Então, o que a extrema-direita faz? Ela vai minar por dentro, como um cupim, essa ideia. Né? Como você não pode abolir a ideia ainda, né, da soberania popular, que a única forma legítima de domínio político, etc., é baseado no voto, etc., etc. Não existe nenhuma outra concepção, entendeu? Né? Então você tem o quê? Você tem que minar esse processo. Como é que você mina esse processo? Manipulando as pessoas, né? Jogando ódios, criando ódios, no fundo jogando o pobre remediado contra o pobre negro marginalizado, por exemplo, como Bolsonaro fez, etc. Né? Então você fica criando falsos conflitos, né? Entende? Porque o branco pobre do Sul que votou em Bolsonaro, ele foi injustiçado também, percebe?
né? Ele não teve acesso à escola, boa educação, etc, etc, etc. Né? Ele devia estar junto com o negro, percebe isso? Né? Mas aí a extrema-direita se aproveita de que esse cara não sabe que o inimigo dele é o agronegócio, é o mercado financeiro que rouba tudo dele através de juros, como isso nunca sai em nenhum lugar e ele não pode adivinhar, não é isso? Então ele fica com esse ressentimento que vai ser cientificamente aproveitado pela internet, pelas redes, pela extrema-direita, exatamente para minar essa pessoa, né? Ela criar aqui um conflito, o qual vai ser o único que ela vai ver, então ela vai ter raiva do nordestino, do negro, que ela vai chamar de bandido, etc, etc. Né? É isso que a extrema-direita faz, né? Ela manipula as emoções, o ressentimento, as raivas, né? Uhum. Então, um cara que faz a denúncia disso, como Noam Chomsky, né? Obviamente, vai ser um dos principais inimigos dessa vertente. E tem também o fato, Gabi, dele ser judeu, né? Entendeu? Judeu, crítico do sionismo, crítico do Estado de Israel, que ele acha um Estado colonialista, né, imperialista, etc. No fundo, um braço do imperialismo americano no Oriente Médio, né? E ele faz essa denúncia que é muito importante, porque o fato dele ser judeu elimina essa coisa essa acusação pronta já de antissemitismo, entende? Se você criticar qualquer coisa que tem a ver com Israel, você diz, opa, você é antissemita. Não é isso? Essa acusação ela vai já pular sobre todas as formas. Mas não funciona com ele. Entendeu? Ele é judeu, entendeu? Não, quer dizer, ninguém é contra si mesmo, percebe isso? O que dá uma enorme autoridade e alcance à palavra dele. Muito importante essa sua fala, Gessé. Agora, eu queria trazer aqui para as pessoas também que estão nos acompanhando, né? Tem um filme chamado Capitão Fantástico, que é justamente fantástico, né? Vale a pena as pessoas assistirem. E eu quero trazer para a nossa conversa também, porque é uma família, né? A família Cash, que comemora o dia de Noam Chomsky, ao invés de comemorar o Natal, por exemplo, né? E acontece justamente em dezembro. Ela comemora no dia 7 de dezembro, que é o dia que essa nossa conversa está indo para o ar, que é o dia do nascimento dele. E a gente está fazendo o nosso próprio Chomsky Day aqui no ICL, né? No Instituto Conhecimento Liberta. Então, eu te pergunto, qual que é a importância disso? Porque o pai dessa família, o Ben, ele queria transmitir para os filhos dele justamente um pensamento crítico, né? Fugir de uma sociedade alienadora, enfim. Ele submete os filhos a uma rotina bastante rígida, intelectualmente, fisicamente falando também, mas acho que é bastante interessante essa história também. É muito interessante. Quer dizer, a gente tem que ver o seguinte, hoje em dia, os Estados Unidos, que é de onde é o lugar a partir do qual o Chomsky reflete e fala, né? Os Estados Unidos, no fundo, têm uma tradição extremamente importante de luta contra a opressão, né? Os Estados Unidos tinham, até o começo do século XX, a classe trabalhadora mais organizada do mundo, né? Apesar de ela ganhar salários comparativamente mais altos do que todas as outras, do que em todos os outros lugares, né? Mas aí você desenvolveu uma tradição extremamente importante lá, né? E essa tradição continuou no século XX, continuou com Roosevelt, né? Franklin Delano Roosevelt, que ficou 12 anos no poder e que enfim, cortou algumas formas do elitismo americano, etc. Né? Você tem uma continuação disso com alguns presidentes dos partidos democratas que seguiram Roosevelt, né? Embora você vá ter uma corte nisso a partir dos anos 90, especialmente com Bill Clinton, quando o Partido Democrata vira um partido do mercado financeiro, dos bancos, e não mais dos sindicatos, dos movimentos sociais, etc. Isso sobrevive ainda como uma facção dentro do partido, né? Como, por exemplo, com Bernie Sanders, etc. Então você vê aí o quê? Uma história de decadência de uma tradição extremamente, de uma tradição rebelde, né? Portanto,
né? Extremamente importante para os Estados Unidos. E, obviamente, embora hoje em dia a gente não tenha o domínio disso, a extrema-direita, por exemplo, né, que tem um projeto articulado de destruir a esfera pública, entende? Desde os anos 70. Né, bilionários investindo dinheiro, comprando imprensa, influenciando universidades, influenciando o debate público, no sentido contrário disso, ou seja, para eliminar esse espírito rebelde. Né? Então, achei muito interessante essa ideia, né? Quer dizer, porque aí você relembra uma tradição que estava esquecida. Né? E é onde os filhos dele, por exemplo, quer dizer, obviamente ele não está fazendo isso só para a sua família, inclusive a gente está aqui, né? Enfim, 7 mil quilômetros de distância, também comemorando, que mostra que essa ideia vingou, que essa ideia tem, né? Então, obviamente, é uma mensagem, né? É uma mensagem, é algo que foi solto aí exatamente como uma preservação, né? Que é exatamente isso que Chomsky faz, né? Chomsky é um representante, percebe, dessa tradição americana de rebeldia, porque existe lá, é uma coisa que hoje em dia a gente é difícil ver, né? A gente fica imaginando que o país se perdeu completamente, mas que tem gente que se associa a isso, muito especialmente na costa leste e na costa oeste, né, que são duas regiões muito importantes, etc. Você tem um público que é muito mais liberal, no sentido, a gente tem que esclarecer que liberal nos Estados Unidos é completamente distinto do que é liberal aqui. Liberal nos Estados Unidos é o cara que é a favor da intervenção do Estado, etc., ajudar os pobres, percebe? Então você tem esse eleitorado nessas duas regiões, ou seja, uma tradição que está sendo dominada, mas que ela não foi extinta. Uhum. Né? Então, é extremamente importante que a gente tenha canais de expressão disso, de celebração disso, para que isso seja algo que tenha alguma forma de continuidade. Excelente, assim, é uma maravilha isso, né? E assim, a gente tem vários motivos, inclusive, para celebrar aqui no ICL, GC, porque hoje é o lançamento da editora Instituto Conhecimento Liberta. Esse é o primeiro livro, eu vou aqui mostrar para quem está, além de nos ouvir, né, tá nos assistindo também. Para quem está só nos ouvindo, eu recomendo que procure depois para dar uma olhada, né? Mas eu vou mostrar o primeiro livro da editora ICL, que é o Noam Chomsky, Como Parar o Relógio do Juízo Final. Olha aqui. Vou mostrar aqui na câmera, para quem está nos assistindo. Esse é o livro que o Gessé trouxe aqui, um spoiler, né, no começo da nossa conversa, justamente o livro que ele escreveu, o prefácio, né, Gessé, e foi liberado também, nesse mesmo dia, né, que a gente está comemorando o Chomsky Day, o nosso dia de Chomsky, foi liberado também um curso exclusivo do Noam Chomsky, aqui no ICL, né, para quem fizer a inscrição hoje. Enfim, tem uma entrevista também do Eduardo Moreira, são duas coisas diferentes, né, então é bastante importante que a gente tenha acesso, né, e por um valor, assim, muito justo desse que é um dos maiores expoentes modernos, contemporâneos do pensamento intelectual. Olha só quantas contribuições a gente já conversou aqui a respeito dele, né, José? E aí, até o final do programa, só avisando, eu vou contar para todo mundo quais são os presentes que a gente vai liberar para quem fizer a inscrição. Mas como que foi para você, José, escrever esse prefácio? O que as pessoas podem esperar dessa obra em específico, porque tem outros livros também do Chomsky, né? Mas qual que é a reflexão que as pessoas podem esperar dessa obra em específico? Não, essa obra, ela conta com alguns dos nossos melhores nomes, né? Analisando a obra do Chomsky, né? O efeito e as consequências de suas mensagens, do seu trabalho, no fundo, né? Você tem aí Suzy Pisa, Gisele Cittadino, uma série de pessoas de renome refletindo, né? E para mim, no fundo, foi uma honra, Gabi, porque eu te confesso que a figura do Chomsky me inspira pessoalmente, entendeu? Né? Entende? Quando eu crescer, eu quero ser exatamente igualzinho a Chomsky. Maravilhoso. Né? Entendeu? Então é um cara que eu acho que ele cumpre a função, né, que o intelectual deve cumprir, entendeu? O intelectual, e eu sempre fui, isso foi sempre muito, eu achei isso sempre uma coisa, enfim, a ser evitada, né? É muito comum
que o intelectual, né, que normalmente não tem muito dinheiro, etc, mas que compensa isso com enorme vaidade, entendeu? Né? E usa o conhecimento como enfeite, entendeu? Usa o conhecimento como os ricos usam o dinheiro, né? Como distinção social em relação aos outros, etc, entendeu? Enquanto o que eu acho que você deve fazer com o conhecimento, até porque você foi, né, se você teve acesso a isso, é porque teve conjunções sociais que levaram a isso, então você tem a obrigação, a missão de dar um retorno, né? Eu, pelo menos, acho isso, percebe? Então você tem o quê? O uso do conhecimento como uma ferramenta, melhor ainda, como uma arma, né? Porque o conhecimento ele deve denunciar a opressão, né? Aquela opressão que não é percebida, não é vista, porque ela, inclusive, não é discutida por ninguém, etc. Né? Entende? Quer dizer, a gente vê isso na imprensa todo dia, etc. Né? Você monta-se a coisa para que os interesses da elite finjam que são os interesses da população como um todo, quando é exatamente o contrário, né? Eles são contrapostos a isso, né? E aí você precisa mostrar. Você precisa mostrar com o conhecimento, né? Denunciando exatamente como isso acontece, para que você possa esclarecer as pessoas, né? Entendeu? Então, a grande influência de um cara como Chomsky, a inspiração, eu acho, né? É exatamente essa, ou seja, essa forma, né, de perceber o conhecimento, né, como sendo alguma coisa que vai ser útil para o outro, percebe? Quer dizer, que você vai utilizar dessa ferramenta, né, para a denúncia, para você melhorar as condições, para você evitar o sofrimento e a miséria é evitável, entendeu? Né? Então, eu acho que ele é uma grande inspiração e foi um grande prazer para mim por conta disso. Eu imagino, Jessé, enquanto você está falando, né, eu acho muito bom o quanto a gente pode aprender com ele, assim, além do pensamento intelectual e disso formar o nosso pensamento crítico, é muito importante o quanto a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade, construir uma sociedade melhor, construir uma política, né, melhor pensando nisso. Então, utilizando isso na prática, né? Para a gente finalizar a nossa conversa, eu acho que a gente pode falar sobre isso, sobre o quanto ele pode contribuir para a gente melhorar como sociedade. Uhum. Não, exatamente. Eu acho que, no fundo, né, quando você explicita, né, e denuncia como se dá o acordo que faz com que as coisas sejam como elas são, viabilizando e legitimando uma sociedade desigual e injusta, porque é exatamente isso, você precisa legitimar, né? Você precisa, no fundo, o que é legitimar? É você convencer aquela pessoa que está sendo oprimida por essa ordem de que essa ordem é boa para ela. Entendeu? Essa é a questão, isso é que é legitimação, né? E esse mecanismo da legitimação é o mais importante para a dominação política, né? Se você não legitimar a dominação, ela não acontece, porque a violência é uma coisa passageira, transitória. Você não pode ficar usando a violência o tempo todo, percebe? Nem no escravismo você tem o domínio apenas da violência. Você começa a criar vínculos com o escravo, etc., com ele na família e tal. Não, ele não vai continuar sendo escravo, percebe? Ele tem que dar a impressão ali que participa, que enfim, jamais existe, né, qualquer forma de dominação, em todos os exércitos, em todos os lugares, baseada apenas na violência. Ela está baseada na legitimação. E essa legitimação tem a ver com ideias que vão ser envenenadas, né, para fingir que são boas, né, para a população como um todo, quando ela é boa apenas para uma meia dúzia, como a gente sabe. Então é fundamental ter alguém que explicite isso, né? Ou seja, que destrua essa legitimação. Percebe? Que vai explicitar exatamente onde estão as questões, problemas, etc., aonde está a mentira, etc., por que isso acontece e tal, né? Então não tem nada mais importante, eu acho,
né? Para que a gente possa progredir como sociedade, aprender como sociedade e como indivíduo, né? Do que a ajuda de grandes pensadores, né? São eles que nos ajudam, né? E aí você tem que ter em toda a sociedade democrática, portanto, né? Uma comunicação dos especialistas com o público, percebe? Né? Porque o público aqui está, quem é o médico que opera a vida, o dentista que está cuidando do dente, o outro está fabricando motocicleta, etc. Coisas úteis, né? Mas essa pessoa que não teve o tempo, né, de se aprofundar em questões que são extremamente importantes para o esclarecimento da vida social e política. Essa é a função do especialista, essa é a função do pensador, né? Que é extremamente importante que haja, e é exatamente isso que o ICL está fazendo, né? Tá? Possibilitando ao grande público, entende? Né? O acesso a conhecimento de excelência. Dos melhores pensadores que existem no planeta e tal. Basicamente é isso. Exatamente, Gessé. Nossa, que prazer conversar contigo. Passou muito rápido essa conversa. Enfim, falar de Noam Chomsky é um prazer imenso. Como você disse, né? Nos inspira. Foi um prazer enorme, Gessé. Um abraço grande. Até uma próxima. Igualmente, Gabi, eu agradeço muito por essa oportunidade e deixo aqui o meu abraço para os nossos ouvintes e espectadores. Até mais. A gente continua falando aqui do nosso Noam Chomsky Day. O ICL está com condições imperdíveis, como eu disse, gente. Para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, é uma boa oportunidade de fazer isso, porque você vai ter acesso a esses conteúdos que eu comentei, né? A entrevista do Eduardo com o Chomsky e também uma aula exclusiva do próprio Noam Chomsky. E aí, se você assinar o Plano Solidário, você recebe de presente na sua casa o seguinte: o livro, olha só, esse livro autografado pelo Gessé, que tem o prefácio dele, esse livro que eu mostrei agora há pouco, só que aí é uma versão com a capa mais escura. Aliás, eu achei muito bonita, né? Muito elegante essa capa escura, amei. Esse é o livro, né, que é o primeiro livro da nossa editora ICL, edição especial, assinada. Tem também o livro Mídia, que é também do Chomsky, né, Propaganda Política e Manipulação. E o terceiro é um pôster, que é esse da direita que você tá vendo, um pôster do Noam Chomsky, que é exclusivo também ao nosso pôster de comemoração aqui do Instituto Conhecimento Liberta, né, lutando contra o controle do pensamento desde 7 de dezembro de 1928. É isso, gente. Então, acessando icl.com.br, você faz parte da nossa comunidade e por um preço que, assim, para tudo que você vai ter acesso hoje no dia de Noam Chomsky aqui no nosso ICL, vai ser uma oportunidade incrível. É isso, fica o recado aí pra você. Muito obrigada a você que me acompanhou até agora. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Agora você fica com o Videocast Mercado e Investimentos. 5 horas da tarde tem Rolê ICL e depois às 7... Depois não, né? Depois às 6 horas da noite você fica com o ICL Notícias segunda edição. Muito obrigada. Agora sim, você que me acompanhou até aqui e até amanhã. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.